Pessoal, olá, professor Thiago aqui com vocês mais uma vez. Bom, nós vamos abordar aqui nesse vídeo um outro tema muito relevante para a Primeira República, que é a política dos governadores, tá? Que se trata, né, do principal arranjo político, né, de governo para conduzir a República Oligárquica. Tá? Para entender um acordo político, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, antes de qualquer coisa, é tentar entender qual é o problema que ele quer resolver. Né? Que problema eu tenho? E aí eu vou fazer um acordo, vou tentar fazer uma articulação para resolver aquele problema. Né? Não vou discutir se é ético, se não é, se aquele acordo é bom ou não é bom, mas se ele vai ou não vai funcionar para atender aquele problema. A questão é essa. Né? Então, para você entender a política dos governadores, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender como é que era a República Brasileira antes da política dos governadores. E a palavra é caos. Tá? O início da República não é fácil, galera. Era muito comum um conflito entre coronéis, tá? Então as disputas entre coronéis, famílias de coronéis, pelo controle dos municípios eram muito violentas. Isso tinha conflito de capangagem, assassinatos. Em época de eleição, o nível de violência era ainda mais alto. Tá? Isso significa que as oligarquias brigam entre si pelo controle dos estados, então os diferentes grupos, né, de elites rurais disputam ferozmente o controle político dos estados no início da República. Tá? Isso leva a uma situação que vai ter repercussões fora dos estados. Né? No Congresso Federal, né, legislativo, né, Câmara dos Deputados e Senado, era muito comum que os representantes eleitos brigassem entre si, não conseguissem formar alianças, porque, né, os deputados federais eleitos por Minas Gerais, por exemplo, ou eleitos por São Paulo ou pela Bahia, cada deputado desse representava um grupo de interesse específico dentro do estado, e muitas vezes grupos rivais. Então era muito comum que nem mesmo, né, as bancadas estaduais conseguissem chegar a qualquer tipo de acordo. Para piorar, né, significa que o presidente não tinha nenhum tipo de diálogo com o legislativo. Então, o executivo federal e o legislativo federal viviam em uma espécie de constante desacordo. Isso era evidente desde o início da República. Né? O Deodoro, por exemplo, ele renunciou depois de menos de um ano de governo constitucional, quando a Constituição fica pronta e ele passa a ter que lidar com o poder legislativo. Né? Então, esse atrito entre presidente, poder executivo federal e deputados e senadores, poder legislativo federal, isso era uma constante no início da República. Ou seja, conflito em todos os níveis, nível federal, nível estadual, nível municipal. Tá? Então a grande pergunta é, cara, como que você resolve isso? Como governar um país desse? Não tem como governar um país desse. Como então minimizar os atritos? Né? Como diminuir essa carga de conflito e esse elevado nível de instabilidade e de violência, né? Que marcava o início dos primeiros anos da República aí, beleza? A solução para isso foi dada pelo Campos Salles. Tá? Então, a política dos governadores é o nome do acordo que se dá aí, né, feito durante o governo do Campos Salles. Ele vai governar na virada do século XIX para o século XX, né, depois ali do Prudente de Moraes. Né, e o Campos Salles é o grande articulador do esquema político que vai estabilizar a República Brasileira. Né? E esse acordo, né, vai acabar entrando para a história com o nome de Política dos Governadores. Como que funcionava? Então, vamos colocar aí na forma de um esquema, né? Porque fica mais visual e mais fácil de você memorizar isso aí depois. Né? Então, isso aí é a situação original. Dentro dos estados, conflitos oligárquicos violentos entre coronéis e entre as oligarquias, tá? E entre os poderes, também uma relação conflituosa muito grande. O Executivo Federal, o presidente, não se entende, né? Não consegue articular a votação de nenhuma lei, de nenhuma política, né, coerente com o Legislativo Federal. E essa articulação é fundamental, tá, gente? Os poderes eles são, né, separados e equilibrados, mas eles têm que se articular, porque o executivo, como o próprio nome diz, ele vai botar em prática. O legislativo é que vai aprovar. Então, um presidente que não tem diálogo com o legislativo é um presidente que não vai governar. Tá? Basicamente é isso. Então, qual é o objetivo da política dos governadores? Eliminar esses conflitos. Então, o primeiro ponto é esse. Aí a pergunta é, como? Qual vai ser o acordo?
É uma clara situação de troca. Como que vai se dar isso? Os coronéis têm um poder muito grande, poder de manipular resultados eleitorais. Eles conseguem isso graças ao coronelismo. Falei disso num vídeo anterior, né? Vale muito a pena você voltar lá para ver, porque o coronel é fundamental para esse esquema funcionar. Fundamental por quê? Por causa do coronelismo. Né? O coronelismo, o voto de cabresto, tá? Esse poder dos coronéis é fundamental, porque é isso que garante resultados eleitorais manipulados. E com esses resultados eleitorais manipulados, as oligarquias nos estados conseguem o quê? Eleger representantes favoráveis ao presidente para o legislativo. Então, né, as oligarquias, os grupos de coronéis em cada estado, sabem para onde canalizar os votos. Então, a ideia é só, gente, aqui em Minas Gerais, ou Bahia, ou Pernambuco, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul, seja lá qual estado for, né, eles sabem, o candidato a deputado federal A, candidato a deputado federal B, candidato a deputado federal C, são aliados do presidente. Então, eles é que têm que ganhar. Então, a gente vai articular os votos para controlar os votos e garantir que esses caras sejam eleitos. Então, com o passar do tempo, o presidente vai ter deputados e senadores favoráveis a ele no Poder Legislativo. De certa forma que o que ele quiser aprovar, ele consegue. Então, para o presidente, é muito interessante isso. Mas os coronéis e as oligarquias querem algo em troca. O que o presidente pode oferecer em troca? Né? O presidente vai assegurar uma coisa muito importante, assegurar a autonomia. A República era federalista, gente. Ela dava autonomia aos estados e municípios. Mas para isso acontecer, o presidente efetivamente tem que respeitar essa autonomia. Então as oligarquias estão doidas, estão cheias de vontade de controlar os seus estados e terem liberdade para mandar internamente nos estados. Então o presidente vai assegurar que vai respeitar a autonomia estadual, o federalismo. E também, quando necessário, quando uma oligarquia aliada estiver em atrito com outra oligarquia no Estado, né, o governo federal consegue apoiar essa oligarquia dominante, apoiar a oligarquia que tem ligação com ele, através de obras públicas que reforçam o prestígio dos coronéis, apoio de pessoas em cargos públicos relevantes e até mesmo forças militares, né, que vão atuar ao lado dos coronéis, né, que fazem parte do acordo contra coronéis rivais. Então, isso é um apoio muito significativo, né, que o Executivo Federal pode oferecer. Então, de certa forma, é autonomia, respeito ao federalismo e, quando necessário, né, diversas formas de auxílio direto e indireto. Qual o resultado que isso gera? O legislativo vai ficar submisso ao executivo. Então, se você consegue criar um esquema que você só vai eleger deputados e senadores que apoiam o presidente, qualquer medida que o presidente propuser, ela será aprovada. Então, olha que curioso, você acaba voltando àquela situação de predomínio do poder executivo. Uma situação que foi típica na monarquia, né? Mas no caso da monarquia, ela derivava da concentração do poder executivo e do poder moderador na mão do monarca, né? Agora não, ela deriva de um acordo com as oligarquias estaduais. Mas tudo que o presidente quiser, de certa forma, ele vai conseguir, né? Porque as propostas que ele tiver para apresentar, o legislativo vai aprovar. Né? Então ele consegue um legislativo submisso ao poder executivo. Tá? Por outro lado, no nível estadual, os grupos dominantes vão se manter no poder. Tá? Então você consegue criar uma situação de minimizar os conflitos, cara. E isso é importante, os conflitos são minimizados não porque todo mundo está feliz, mas porque os grupos que não fazem parte do acordo sabem que não tem como enfrentar a situação que está colocada. Sabem que não tem como enfrentar as oligarquias estaduais dominantes que fazem parte do acordo, porque elas vão ter tanto autonomia nos estados, quanto inclusive apoio do governo federal quando necessário. Então eu crio uma situação que beneficia as oligarquias estaduais dominantes, beneficia o Poder Executivo Federal, a figura do presidente. Ok? Para o acordo não ter nenhuma falha, foi criado inclusive, né, um mecanismo de controle, a chamada Comissão da Degola.
a Comissão Verificadora de Poderes, né? Isso aí é um grupo de deputados que validava os candidatos eleitos. Só que eles colocavam somente, né, membros que compunham um acordo para validar essas candidaturas. Então, se por um acaso, né, por alguma falha no processo de manipulação eleitoral, passasse algum candidato que fosse uma ameaça, a Comissão Verificadora de Poderes, né, invalidava a posse desse deputado. Então, é um sistema muito bem fechadinho e que vai conseguir, de forma, obviamente, fraudulenta e antiética, mas vai conseguir estabilizar a República Brasileira, ok? O interessante é que o acordo não é eterno, né? Cada presidente, né, vai fazer acordos com grupos oligárquicos diferentes. Então é muito interessante porque parece paradoxal, mas não é. A instabilidade do acordo garante a estabilidade do sistema, né? É um trechinho aí de um livro, aí, né? Uma pesquisadora, a Viscardi, ela coloca, né? Para Viscardi, a República, após a implementação da política dos governadores, teve a sua estabilidade garantida pela instabilidade das alianças entre os estados mais importantes da federação, impedindo que a hegemonia de uns fosse perpetuada e a exclusão de outros fosse definitiva. Então você tem sempre ali, né, diferentes estados e diferentes grupos oligárquicos que vão compondo o acordo da política dos governadores. Então, aquela ideia que a gente tem que só Minas Gerais e São Paulo mandavam, essa ideia é incorreta. Incorreta. Tá? Não existe esse negócio de café com leite. Tá? Você afirmar que apenas as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo conseguiam sozinhas controlar todo o sistema político. Isso não é historicamente correto, tá bom? Então, cuidado quando você vê uma questão que afirma isso de forma cabal. Muito provavelmente, numa questão mais atual, né, essa opção estará inadequada, tá joia? Beleza, galera? É isso aí, gente. Mais uma vez aí a fonte, né? É o mesmo artigo que eu utilizei para poder fazer o vídeo do coronelismo, tá bom? Quem quiser consultar aí na coleção Brasil Republicano, volume 1, tá joia? Galera, um abraço para vocês, até a próxima.